E aí pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Bom, aqui nós vamos trabalhar agora a nossa matemática B do segundo ano, né? Nossa turminha do segundo ano, tá bom? Nossa turminha querida que eu estou sentindo muita saudade, tá? Só que assim, nós vamos ter que manter essa distância por enquanto, tá bom? Então vocês vão interagindo aí com o professor, tá certo? Hoje é a nossa matemática B. E a nossa matemática B, ela vai dar continuidade ao conteúdo, tá certo? Ou melhor, nós vamos dar continuidade a esse conteúdo. O nosso conteúdo anterior, não sei se vocês lembram, lá na aula 11, 12, foi aquela questão da relação de duas retas, da relação da equação reduzida e geral dessas retas, tá bom? Os coeficientes angulares, como é que esses coeficientes se comportam quando duas retas elas são transversais, elas são paralelas coincidentes, tá? Nós trabalhamos isso na nossa aula passada. Hoje nós vamos trabalhar na nossa aula 13 e 14 o perpendicularismo dessas duas retas, tá bom? Nossa aula anterior, que foi a aula 12, nós trabalhamos o quê? O paralelismo e a transversão dessas duas retas, tá? Elas transversam aqui? Transversam. Só que elas têm um ângulo de 90 graus, tá bom? Quando elas transversam, ou melhor, elas são perpendiculares, tá? Tem uma característica que identifica esse perpendicularismo? Tem. Quem é essa característica? Quando você multiplica ou o produto dos dois coeficientes angulares resulta em menos 1, tá? Ou o coeficiente de um deles, o coeficiente angular de um deles é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular do outro, tá certo? Ou o produto dos dois dá menos 1, ou o coeficiente de um é igual a menos 1 sobre o coeficiente do outro, tá? Existe essa relação quando duas retas são perpendiculares. Muito simples, tá? Vamos tentar aplicar isso no conhecimento quântico, tá? Quantitativo, ou melhor, no conhecimento matemático. Vamos lá? Bom, aqui nós temos a nossa primeira questão lá na página 145, tá certo? Ela fala o seguinte, pegue sua apostila. Vou pegar aqui a minha, tá? Você vai pegar a sua. Eu estou com ela aqui. Aqui na página 145, ela fala o seguinte, eu coloquei aqui um enunciado para que nós possamos ter um entendimento melhor dessa questão. Ela fala assim, ó, dê o coeficiente angular de uma reta S perpendicular à reta R, dado em cada um dos casos a seguir, tá certo? Você pode perceber que o tio colocou aqui 3 casos, melhor, letra A, letra B, letra C da primeira questão, tá bom? O que essa questão quer e o que é que ela me dá, tá? Essa questão aqui, de acordo com o enunciado, ele quer o coeficiente angular da reta S, tá? E ele me dá a equação da reta R. E essas duas retas são perpendiculares, tá bom? Então, a minha missão aqui é achar o coeficiente dessa reta S, tá? Vamos lá? Vamos tentar resolver? Bom, letra A. Na letra A, você pode perceber que nesses casos aqui nós temos a equação geral. Professor, como é que tu sabe que a equação é geral? Você pode perceber que ela é igual a 0, tá? Na sua apostila aí, olha, eu vou até apagar aqui, ela é igual a 0. Tá bom? Então, vamos reduzir essa equação. O que é reduzir ela? É você isolar o y, tá certo? E quando eu falo isolar, é você deixar o y mesmo multiplicado por um elemento unitário, tá? Ele tem que ficar sozinho, como se fosse uma função. Ele é uma função. Por exemplo, eu vou jogar o y para o outro lado, eu vou isolar ele. Como ele é um elemento também unitário, né? Fica assim, olha, y é igual a 3x mais 2. Como ele estava negativo, ele passa para o outro lado positivo, tá? Bom, aqui nós temos a nossa equação reduzida, tá bom? Quem é o coeficiente angular dessa reta? O coeficiente angular é aquele que acompanha o x. Então, o nosso coeficiente angular aqui da reta R é igual a 3. Tá bom? Então, quem seria o coeficiente angular da reta S? Bom, eu vou aplicar a regrinha. Eu posso dizer que o coeficiente angular da reta S é menos 1 sobre o coeficiente angular da reta R. Certo? Tá aqui, olha, expliquei isso para vocês. Posso fazer isso? Posso. Então fica como? Quem é o coeficiente angular da reta S? Fica menos 1 sobre 3. Pronto, fechou. Era só isso que eu queria, tá?
que você achasse esse coeficiente angular, só que da reta S. Se a questão tivesse me dado os dados, ou um ponto qualquer, dessa reta S, eu teria o quê? Eu teria como encontrar essa equação da reta S. Como a questão não me deu nenhum ponto, tá bom? Então, o que acontece? Você pode perceber que eu não vou trabalhar a equação dessa reta S. Eu só quero achar quem? O coeficiente, tá certo? Letra B. A nossa letra B também é o mesmo raciocínio, só que agora você vai ter que realmente isolar o y, tá? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou jogar o y para fora, tá bom? Ou eu vou deixar ele aqui e jogo os outros números, porque para você não mexer com o sinal dele, fica assim, olha, 3y é igual a menos 2x mais 5. Eu joguei o 2x e o menos 5 lá para o outro lado, tá bom? Eu fiz isso. Aí fica y é igual a menos 2x sobre 3 mais 5 sobre 3. Esse 3 estava multiplicando o y, ele passou dividindo tanto o 2x quanto o 5, tá bom? Então, por exemplo, está aqui a equação reduzida. Você isolou o y, você pode perceber que ele não pode estar acompanhado, tá bom? De nenhum elemento. Então, fica y é igual a menos 2x sobre 3 mais 5 sobre 3, tá bom? Bom, então aqui nós temos o nosso coeficiente angular da reta R. Isso aqui é uma reta R também. Quem é esse coeficiente angular, professor? Menos 2/3, tá? Para mim achar o coeficiente angular da reta S, quem seria ele? O coeficiente angular da reta S é menos 1 sobre menos 2/3. É o inverso negativo de menos 2/3. É quanto? Vai dar quanto isso aqui? Se você analisar, vai dar 3/2. Tá? Negativo por negativo fica positivo numa divisão. Você pode perceber que acontece uma inversão aqui, né? Do 3 e do 2. O numerador com o denominador. Então fica 3 sobre 2. Esse é o nosso coeficiente angular da reta S. Tá? Muito simples, não é? Muito fácil. Tá bom? Na letra C. Ah, tia, a letra C, cara, é mais simples ainda. Nem sempre, tá? Nem sempre. Por que nem sempre? Observaram que aqui eu não tenho o y, tá? Eu não tenho um elemento da ordenada. Aí o cara fica olhando e diz, oxe, que é isso então? Essa reta aqui, nós temos duas retas, a reta R e a reta S. Pela equação, eu posso fazer isso aqui, olha. X é igual a menos 7, né? Eu posso fazer isso, tá certo? Então, o que acontece aqui? Eu não tenho coeficiente angular, tá bom? Como eu não tenho coeficiente angular da reta R, então o que existe? Nós temos uma reta vertical. Se eu fosse desenhar, vou desenhar. Está aqui o plano, presta atenção. Como eu não tenho aqui o valor do y, tá? Ele não identifica para mim o y, significa que x é igual a menos 7, tá certo? Essa reta aqui, ela é vertical, tá bom? Ou melhor, ela não tem um coeficiente angular, tá certo? Bom, então você pode perceber, olha, que ela fica no ponto menos 7. Ela fica aqui, ó, menos 7, tá certo? Essa é a nossa reta R. E a nossa reta S? A nossa reta S, ela vai ser quem? Bom, a nossa reta S, se essa reta aqui é vertical, a nossa reta S, ela é horizontal, tá bom? Ela é isso aqui, ó. Nossa reta S é isso aqui, ó. Essa é a nossa reta S, porque de acordo com a questão, elas são perpendiculares, tá? Então, nossa reta S, ela é horizontal, já que a reta R é vertical, tá bom? Então, quem é o coeficiente angular da reta S? Bom, nesse caso aqui, o coeficiente angular é 0, tá bom? Por que é 0? Porque, na verdade, ela pode até tocar, ela pode até tocar o eixo Y, viu? Ela pode até tocar o eixo Y, só que nesse caso aqui, o coeficiente angular, ele tem que ser 0, porque eu não tenho valores para x, tá? Eu só tenho um valor, aliás, eu tenho valores, tá?
eu tenho infinitos valores para x e um único valor para y. Tá bom? Então, o coeficiente angular aqui é igual a zero. Tá certo? Então, essa tem uma na horizontal e uma na vertical. Ok? O tio Jefferson volta, a gente vai apagar aqui o quadro rapidinho e eu vou explicar para vocês a próxima questão, que no caso é a nossa segunda questão. Tá certo? E aí, pessoal, retornando, né? Vamos resolver agora a nossa segunda questão. Tá bom? Essa segunda questão está na sua apostila também, é o nosso exemplo 2. Tá certo? Tá aqui, olha. Se você pegar a sua apostila, você vai ter essa questão aqui, olha. Segunda questão, página 145, ok? Ela fala o seguinte: obtenha a equação reduzida da reta perpendicular à reta R. Nós temos uma reta R e uma reta S, né? R, 2x mais 4y menos 3 igual a zero, e que passa pelo ponto 1 menos 2, tá? Essa reta S, eu quero achar a equação reduzida dela. Eu já tenho a equação geral da reta R. Eu vou reduzir ela, tá certo? Para me ajudar a achar a equação da reta S, tá bom? Vamos lá? Bom, é o seguinte. Primeiro passo, seleção perpendiculares. Eu vou dizer que o coeficiente da reta R, aliás, da reta S, né? Fica menos 1 sobre o coeficiente angular da reta R. Ok. Tem como encontrar o coeficiente angular da reta R? Tem. É só a gente fazer o quê? Isolar o y, tá certo? Como eu ensinei para vocês na questão anterior. Vamos isolar o y aqui? Vamos encontrar a equação reduzida da reta R, tá? Ela vai identificar o coeficiente angular dele, tá bom? Vamos lá. Aí fica 4y é igual a menos 2x mais 3, né? Eu joguei tanto o 2x quanto o 3 para o outro lado, eles trocaram de sinal, tá bom? Portanto, y é igual a menos 2x sobre 4 mais 3 sobre 4, tá bom? Você pode perceber que eu isolei o y, tá certo? O 4 aqui, olha, ele passou dividindo o 2x e o 3. Bom, dando uma reduzida aqui, vai ficar como? Y é igual a menos x sobre 2 mais 3 sobre 4. Pronto. Eu achei a equação reduzida da reta R, não é? Quem é o coeficiente angular da reta R, professor? O coeficiente angular da reta R é menos 1 sobre 2. Professor, cadê o número 1 aqui, cara? O número 1 é um elemento unitário, ele está multiplicando o x, tá? Então, aqui é a mesma coisa que menos 1 sobre 2. Então, quem seria o meu coeficiente angular da reta S? Já que as duas são perpendiculares, não é? Eu vou jogar aqui, olha, e fica assim, olha, coeficiente angular da reta S fica menos 1 sobre menos 1/2, né? Ou menos meio. Quanto é que vai dar isso aqui? Negativo com negativo fica positivo, né? Aqui é o inverso de meio. Então, no caso, vai dar quanto? 2. O coeficiente angular da nossa reta S é 2. Ok, esse foi o nosso primeiro passo. Quem é o nosso próximo passo? É achar a equação da reta S. Como eu falei para vocês naquela questão anterior, eu tenho um ponto. Esse ponto que por onde a reta S passa me possibilita achar a equação dela. Tá? Lógico, se eu tiver o coeficiente angular da reta S, que eu acabei de encontrar, isso me possibilita achar a equação dela. Se eu tiver pelo menos um ponto por onde ela passa, tá? Um ponto contido nessa reta. Vamos lá? Professor, mas como é que você vai calcular? Cara, eu não estou lembrando, não estou recordado. Calma, calma, você sabe sim. Vamos dar uma recordada aqui? Fala assim, ó. Vai ficar y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Lembram-se dela? Ela nos ajuda muito a achar o quê? A equação geral. Tá? Professor, mas eu vou substituir o y e o x onde, cara? Nós comentamos isso nas nossas aulas anteriores. Você substitui esses valores no y0 e no x0. Tá bom? São os pontos iniciais. São os pontos que vai nos ajudar a achar essa equação. Aí fica y. Aqui o 2 é negativo. Com o negativo daqui fica positivo. Então fica y mais 2. Tá? Negativo com negativo fica positivo.
é igual a 2 vezes x menos 1, que no caso aqui é o nosso x0, né? É o ponto 1. Menos 1. Tá bom? O que você vai fazer aqui? Eu quero achar a equação reduzida. Vamos resolver? Vai ficar y mais 2 é igual a 2x menos 2. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar esse 2 para lá, vou isolar o y. Vai ficar quanto? Aí fica y é igual a 2x menos 4. Professor, por que fica 2x menos 4? Esse 2 passou para lá, também passou negativo, então fica menos 2 com menos 2 fica menos 4. Nós acabamos de achar a equação reduzida, tá? Nós achamos a equação reduzida da reta S, tá? Então, pessoal, entenderam como é que funciona? Muito simples, não é? Então, você pode observar que tem como você achar a equação dessa reta S, dessa outra reta, se você tiver pelo menos um ponto que está contido nela, tá? Então, pessoal, valeu, tá certo? Até mais. Na próxima aula a gente já volta também trabalhando o outro conteúdo, tá bom? E resolvendo mais questões. Viu, pessoal? Um forte abraço e tchau, tchau.